Olá, povo de Deus, do grupo de oração Nossa Senhora Aparecida, da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Moema, do Padre Samuel. Meu nome é Márcio Matos, eu sou leigo, casado, sou professor, teólogo, e fui convidado para fazer essa pregação a vocês que estão em casa, nos acompanhando aí pela internet, já que não podem ir à paróquia para participar do grupo de oração nesse momento. A reflexão de hoje, ela aborda uma frase. Me foi passada uma frase e a frase diz assim: o cair é do homem e o levantar é de Deus. Ao contrário do que muita gente pensa, isto não é um versículo bíblico. É apenas uma frase que é comum no meio cristão e é atribuída à Bíblia como se estivesse na Bíblia, mas diretamente não está. Está de forma indireta. E nós vamos ver isso no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, quando tratamos um pouco de um trecho da história do profeta Elias. Elias foi um grande profeta, um homem de Deus, e um homem que, diante da idolatria do rei Acabe e de sua esposa Jezabel, ele desafiou os profetas de Baal e passou a fio de espada, todos eles, provando que o seu Deus era o Deus verdadeiro. Ele desafiou eles mediante um sacrifício oferecido no altar para ser consumido pelo fogo. Eles clamaram o dia inteiro e nada aconteceu. Ele clamou a Deus e mesmo o sacrifício estando molhado com água, ele fez isso de propósito, Deus consumiu aquele sacrifício. Ele venceu e passou a fio de espada todos os profetas de Baal. Eram muitos. E eu queria que você entendesse que Elias não teve medo, enfrentou todos esses homens. Mas aí ele sofreu uma ameaça que partiu de Jezabel. Jezabel, a esposa do rei, diante de tudo aquilo que ela ficou sabendo sobre Elias ter enfrentado os profetas de Baal, Jezabel então lhe faz uma ameaça. Eu queria ler para vocês para ficar mais claro. Quando Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias e como ele passara a fio de espada todos os profetas de Baal, a rainha mandou uma mensagem a Elias para dizer-lhe que os deuses me tratem com o último rigor, se amanhã, a esta mesma hora, eu não tiver feito da tua vida o que fizeste da deles. Elias teve medo e partiu a fim de salvar sua vida. Chegando a Bersabé, em Judá, ele deixou ali o seu servo e caminhou pelo deserto durante um dia. Sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele, tirar minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo tocou-o e disse: levanta-te e come. Elias olhou, viu junto à sua cabeça um pão cozido, debaixo da cinza em um vaso de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor o tocou uma segunda vez, dizendo: levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias então levantou, comeu, bebeu, e com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites até o Horebe, a montanha de Deus. Lá ele vai encontrar o Senhor, mas eu queria tratar desse ponto. Vejam só, Elias enfrenta a idolatria, enfrenta o rei e a rainha, enfrenta os profetas de Baal e não tem medo. Ele vence grandes batalhas e muitos prodígios aconteceram pela mão de Elias. Mas, diante da ameaça de Jezabel, Elias teve medo. O que nos faz lembrar, em primeiro lugar, que Elias é um ser humano. E um ser humano como outro qualquer. Embora seja usado por Deus e seja chamado a ser profeta e tenha realizado prodígios grandiosos pelo poder de Deus, Deus realiza, claro, através dele, ele também é um ser humano, e um ser humano tem fragilidades, tem desânimo, tem cansaço, tem momentos em que se sente
abandonado, esquecido. Tem momentos em que sente tristeza. E no caso de Elias, nós podemos perceber até alguns traços de depressão. Elias foge com medo de uma simples ameaça, depois de ter enfrentado todos os profetas de Baal juntos. Agora ele vai para o deserto. E no meio do deserto ele se deita e deseja morrer. Pede a Deus que tire a sua vida, que acabe com a sua vida naquele momento. Nem faz muito sentido, porque se de fato ele quisesse morrer, bastava ele ter ficado e Jezabel teria dado conta disso, não é? Afinal de contas, ela disse que o mataria. Na verdade, o que nós vemos é que Elias, ele no primeiro instante, ele foge para salvar a sua vida. Então ele não pretende morrer. Mas durante o caminho, ele sente o desânimo, o abatimento, o cansaço. Veja, nós estamos enfrentando nesse momento, não só no Brasil, mas no mundo todo, uma grande epidemia de um vírus que tem feito muitas vítimas. Mas, além disso, nós estamos sofrendo de maneira particular no Brasil um medo muito grande. A mídia tem feito questão de colocar pânico nas pessoas e apavorar as pessoas. E tem muita gente que está adoecendo de depressão, que está com medo por causa das notícias, que não pegou a doença, que nem está doente. Aliás, diga-se de passagem, embora seja grave a epidemia, é importante lembrar que houve países em que foi muito mais grave do que o que está acontecendo agora conosco. Mas e a nossa fé, onde está? É interessante porque pessoas de igreja, pessoas de grupo de oração, começaram a mandar mensagens para mim, mensagens assim assustadoras, terríveis. E eu comecei a ler aquelas mensagens, inclusive algumas pessoas eu até bloqueei do meu WhatsApp e fiquei me questionando. Mas e a fé dessa pessoa? Cadê? E o Deus dessa pessoa, onde está? Nós temos que tomar cuidado, porque nós temos a tendência de só acreditar em Deus quando tudo vai bem, quando tudo está favorável. E quando as coisas não são favoráveis a nós, quando aparece uma tempestade, quando aparece uma cruz, quando aparece uma dificuldade, ou a simples ameaça de uma dificuldade, nós temos a tendência de desanimar, desistir, nos deixar abater. Nós não podemos cair desta forma. Nós não podemos ficar caídos deste jeito. Elias caiu. Ele adormeceu. Deitou, adormeceu e desejou morrer. Se isso não é sintoma de depressão, não sei o que é. Ele deitou, adormeceu e desejou a morte. E algumas pessoas ficam assim. Mas Deus veio em socorro dele. Deus veio em socorro dele, lhe enviou um anjo, lhe enviou pão, lhe enviou água, para lhe dar forças para seguir adiante. O anjo tocou e lhe ordenou: coma, beba. Você tem um longo caminho pela frente. Elias comeu, bebeu e dormiu de novo. Nós não podemos ficar assim. Nós temos que nos levantar nesse momento. Se nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, é para essas horas. É nessa hora em que tudo está difícil que você tem que dar o sabor da sua fé. É nessa hora em que tudo está em trevas é que você tem que brilhar como a luz de Cristo. Afinal de contas, se você não testemunhar a sua fé agora, você vai testemunhar quando? Quando tudo estiver bem, quando não houver nenhum mal no horizonte, quando não houver nenhuma dificuldade. Agora está seguro, agora está bem, agora está tudo em paz, não há nenhuma ameaça, agora eu posso falar de Deus. Não, filho, não, filha. Isso não é testemunhar a fé. Testemunhar a fé é em meio à dificuldade, em meio à prova, em meio à tribulação, em meio à tempestade, é em meio a esta pandemia,
mostrar: eu creio em Deus, eu creio em Deus. Eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Eu sei em quem eu coloquei a minha esperança. É nos deixar agora ser movidos pela fé. E se o Senhor nos dá o sustento, e Ele dá, e se o Senhor nos coloca de pé, e Ele coloca, é hora então de caminhar, de testemunhar esta fé aos outros, de mostrar às pessoas a graça que vem de Deus e de enfrentar com coragem e com testemunho, levando ânimo aos abatidos, aos cansados, e não levando tristeza e desânimo, e não sendo um profeta de desaforos, de desânimos, de coisas ruins. Não. Como assim? Como assim? Como eu posso ser cristão e nessa hora ficar espalhando más notícias e dizendo para as pessoas que tudo está perdido? Não, não espalhe seus terrores. Coloque a sua fé no Senhor. Coloque a sua esperança no Senhor. Deixe o Senhor levantar você. Deixe o Senhor colocar você em pé e deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Está na hora de nós mostrarmos a nossa fé. Deus levanta. Deus sustenta. Deus coloca de pé. É preciso crer. É preciso coragem. É preciso seguir adiante. Elias, na segunda vez que o anjo toca, vai comer, vai beber, vai levantar-se e vai caminhar. Vai caminhar na direção de Deus, vai subir a montanha e vai se encontrar com Deus. Vai se encontrar com Deus na serenidade, na calma, no murmúrio de uma brisa suave. Deus está presente. Ele está presente conosco. Ele está no meio de nós. E nós precisamos crer nisso. Então, levante esta cabeça, espalhe notícias positivas, diga para as pessoas que Deus as ama, que Ele tem cuidado delas, para que elas creiam e tenham coragem. Existem tantas notícias bonitas acontecendo nesse momento, de gente que se recuperou, de gente que se curou, de gente que deu a vida pelos outros, e você está aí aterrorizado com isso tudo? Não, não pode ser assim. Nós somos pessoas de fé e somos chamados neste momento a testemunhar a nossa fé. Eu convido vocês então a enviarem esta mensagem a pessoas que vocês amam e também a pessoas que vocês gostariam de ver numa atitude diferente, para que as pessoas então possam levantar-se também. Deus abençoe vocês e salve Maria Imaculada.